Boa tarde, Domingos. Obrigada por estar recebendo a Adpergs nesse primeiro perfil virtual que a gente está realizando por conta desse momento de pandemia. Então, o Domingos é nosso colega defensor público, com atuação junto aos tribunais superiores, mestre em psicologia, especialista em criminologia pela PUC Minas, também é especialista em direito público pela Unigran Rio. Então, Domingos, muito obrigada por estar nos recebendo aqui nessa nossa entrevista. Eu gostaria que me contasse um pouco o que te levou a ser defensor público, como é que tu via essa carreira e resolveu fazer o concurso da Defensoria Pública? Primeiramente, eu que quero agradecer o convite, o carinho da acolhida, né? Não só agora nesse momento, mas no Rio Grande do Sul. Eu fui muito bem recebido aí por todos, por onde eu passei. Mas o que eu vou dizer a respeito de como eu me tornei defensor público? Eu passei no vestibular de Direito, meio sem saber o que eu queria fazer. Assim. Eu fui tomar gosto pelo Direito da metade para frente do curso. E com professores muito bons, assim, na época na Federal. A gente costumava brincar que a Federal dava um olhar muito principiológico. Isso me chamava atenção e me abria espaço para outras viagens que não só a jurídica, né? Porque essas outras viagens sempre me interessaram muito, assim, eu era músico, eu digo músico mambembe, então assim, nada me levava muito para um rigor técnico do mundo do direito, aquele mundinho fechado que a gente conhece. Então quando o curso começou a tomar um rumo aberto a outras propostas, assim, começou a me interessar mais, e aí paulatinamente eu fui me interessando, me formei em 2003, logo me tornei assessor no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, primeiro numa Câmara Criminal, depois passei por uma Câmara Civil, trabalhava com Fazenda e Família, trabalhei com um desembargador fantástico chamado Wander Marota. Num dado momento, eu saí, quis estudar para concurso, ainda sem saber qual carreira, assim, eu não tinha uma preferência. Não, tinha uma dificuldade tremenda em estudar, focado para concurso, assim, eu nunca fui marcador de X. Então era uma dificuldade tremenda, assim, eu gostava eu tinha pavor daqueles livros esquematizados. Então eu consegui ficar 3 meses parado estudando para concurso. Não dei conta, com crise de ansiedade, inclusive. Um juiz que era professor meu na criminologia me ligou um dia e falou: Domingos, você está no tribunal ainda? Eu falei: não, doutor Juarez, eu saí do tribunal para estudar para concurso, mas não estou aguentando ficar em casa. Ele falou: você não quer vir ser assessor, meu? Não, quero sim. E calhou que o doutor Juarez era um dos instaladores da APAC, do sistema APAC, lá em Minas Gerais. Quando saiu o concurso da Defensoria, que eu fui aprovado, foi o terceiro, eu estava dando aula, trabalhando e estudando para o concurso. Era até curioso, porque eu era assessor em Nova Lima, dava aula em Itabirito e morava em Belo Horizonte. Então eu acordava às 5h30 da manhã, estudava até às 10, ia para Nova Lima, à noite dava aula em Itabirito, chegava em casa meia-noite e fazia a mesma coisa. E assim, como eu já estava mais preparado e um pouco mais focado na marcação de X ali, eu consegui passar na primeira etapa, fui aprovado no terceiro concurso para ingresso na carreira de defensor público do Rio Grande do Sul. Eu diria que a carreira me escolheu, porque eu nunca pensei tanto nisso, mas hoje eu não me vendo sendo outra coisa que não defensor público no mundo do direito. E a primeira comarca em que eu trabalhei foi Frederico Westphalen. Frederico era uma comarca que se trabalhava muito. Era uma defensoria só, 3 juízos, 6 meses depois também, com o volume de trabalho que tinha lá, o Corsac e o Alessandro Genaro fizeram bastante força e foi criada uma segunda defensoria, então chegou um segundo defensor. E foi um tempo de trabalho muito intenso. Eu fazia visita a presídio, às vezes no sábado. Aqueles tempos que a gente estuda para júri de madrugada. Chegava na defensoria às 7h30 da manhã, saí de lá às 8h30 da noite. Fiz 17 júris nesse ano, eu acho, uma coisa próxima disso, talvez. Mas foi um período muito rico, assim. E aí, na remoção, abriu Caxias do Sul. Eu não queria sair de Frederico, né? Mas aí também a minha mulher queria fazer um mestrado. E realmente, né? Aí ela falou: Caxias está mais perto de Porto Alegre. E o Godoy também, que já era meu amigo, estava querendo ir para Caxias e tal. Aí a gente começou a pensar, tinha as vagas de família, a gente já tinha conversado, eu já vinha com essa ideia desde a época do mestrado de psicologia, de uma possibilidade de solução extrajudicial ser uma via prioritária, especialmente no campo da defensoria pública. Então a gente começou a conversar sobre isso, zarpei para Caxias do Sul. E aí, chegando lá, também uma comarca de muito trabalho, éramos na época
10 defensores públicos, eu acho. A gente conseguiu primeiro fazer especialização, a doutora Letícia Bassi e a doutora Aline Langen da URI toparam. Então, na parte civil a gente especializou, ficamos eu e o Godoy com família, Letícia e a Aline com civil, né, estrito senso. O trabalho deu muito certo, porque logo depois a gente conseguiu implementar o projeto de Defensoria das Famílias. A gente começou ele ali em 2013, setembro de 2013, a gente chegou, portanto, em julho de 2013, e em setembro a gente já conseguiu implementar esse projeto lá, começar. E para isso fizemos cartilhas, que tem até no site da DPERGS, fizemos manual do estagiário, fomos fazendo um banco de modelos de peça que otimizaram muito o nosso trabalho, e abrimos para o dia do consenso, né? Abrimos esse trabalho de solução extrajudicial. E acredito que seja uma bandeira boa de se defender, pela experiência que a gente teve em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu fazer mais de 3.000 acordos enquanto durou o projeto, e numa dinâmica bem simples, né? A gente não procurou fazer mediação, a gente sabe que as pernas são curtas, né? Então o passo também tem que observar o tamanho dessas pernas. O que a gente fazia era conciliação. E, de certa forma, isso mudou, inclusive, a cultura jurídica local, em alguma medida. Esses acordos não eram só feitos na defensoria. A cultura do acordo, da pacificação pelo acordo, também foi levada para as audiências. Então, a solução dos processos com a gente, via de regra, eram muito mais rápidas, né? E mais adequadas às circunstâncias e às pretensões do nosso assistido. Não adianta a gente pedir de uma parte ganhar um salário mínimo por mês, ou menção de um salário mínimo. A gente distribuiu os atendimentos em 3 agendas de emergências, que eram todos os dias, atendimento, busca e apreensão e outras situações que se demonstrassem mais urgentes, uma guarda, às vezes interdição. Em urgências, que eram os alimentos ordinários, as guardas ordinárias, a execução de alimentos, né, pelo rito da prisão, né? E aquela agenda que não tem nem urgência nem emergência, mas é a agenda do comum ali. E isso dinamizou muito o trabalho. Muitas tutelas dependem da urgência com que você atua. As buscas e apreensões, inclusive, o que a gente obteve de êxito em Caxias do Sul é digno de nota. Então, junto com essas agendas diferenciadas, com os modelos que a gente deixou preparados para poder fazer rápido a peça, né? E mais o atendimento extrajudicial, a gente fez um trabalho de muito prazeroso, muito exitoso, de muitos frutos, eu diria, lá em Caxias do Sul, e que a gente sempre acreditou pudesse ser um modelo a ser seguido assim, em alguma medida. E hoje eu afirmo, sem nenhuma sombra de dúvida, que especialmente nessa quadra da história, né, que a possibilidade da defensoria se afirmar está na solução consensual. Se o judiciário tem o poder da jurisdição, se o Ministério Público tem a pressão da acusação, o que a gente pode ter é o poder de fato de trazer esse número elevadíssimo de assistidos para junto de nós e para a gente dar uma solução muito mais rápida do que do próprio judiciário e muito mais adequada à realidade deles, né? Então, assim, ali se pôde fazer, né, e nunca sozinho, né? Eu, o Godoy, a Flávia Rum, a Bárbara Brasil e todos os colegas que lá estão, que por lá passaram, a Cláudia Galina, que é uma servidora maravilhosa. E aí, então, veio o convite para vir para Brasília. E esse projeto que tu trouxe lá de Caxias do Sul, ele é muito importante porque a solução extrajudicial do conflito é uma prioridade da Defensoria Pública e realmente é isso que nos diferencia também, justamente essa busca da pacificação através do diálogo, o que também não deixa de ser uma forma de educação em direitos, porque as pessoas até justamente mostrando o que é a realidade, o que é o possível, né, acabam compreendendo um pouco mais o que são os seus direitos. Então eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro da Defensoria Pública. Agora tu tá em Brasília, né, Domingos? Tu tá em Brasília há poucos meses, praticamente 2 meses, e tu chegou em Brasília nesse momento extremamente diferente. Tu chegasses em Brasília já com uma pandemia, com sessões virtuais, com trabalho junto ao STJ e STF, diferente até pela dificuldade muitas vezes de conseguir agenda com os ministros. E eu queria que tu contasse como é que foi essa tua experiência em chegar em Brasília e como é que tu decidiu também aceitar esse convite. O convite veio, né, de parte do Antônio Flávio e da Rafaela, a quem eu agradeço novamente aos dois, né, em primeiro lugar pela confiança depositada, espero retribuir, né. E veio em muito boa hora, porque, como eu disse, né, o trabalho em Caxias, ele produziu os frutos e eu já estava precisando de uma outra coisa, assim. Esse trabalho em Brasília, inclusive, abre a possibilidade de eu me reencontrar
com tudo que eu fazia antes de ir para Caxias e me dedicar de corpo e alma para o trabalho do direito das famílias, da solução extrajudicial. O período de adaptação aqui, em razão da pandemia, ele não é fácil, isso eu posso dizer também. Tenho uma filha de 1 ano e 1 mês agora, então a gente saiu de Caxias do Sul, assim, no meio da pandemia, chegamos aqui também, ainda estamos na pandemia, né? E, assim, dificulta muito o contato pessoal com o Rafael. E eu sempre sou muito pouco do virtual, assim, eu tenho muito pouca intimidade com a informática, com o mundo virtual. Não me atrai muito, assim, não. Porque é um aprendizado, né? Eu estava nessa prática de correria, né? Aqui é outra forma de se trabalhar, então estou tendo que aprender como se trabalha aqui no meio dessa confusão toda. Tem dado certo, né? Tem dado muito certo, né? Eu tenho tentado compensar a minha falta de experiência com o trabalho que se realiza aqui, com projetos do futuro, né? O que a gente pode fazer com a minha chegada aqui, o que eu trago de novo e tal. Então, por exemplo, né, além das defesas, da sustentação que eu fiz no STJ, da sustentação no STF na questão do desacato, né, e do trabalho ordinário que se faz aqui, a gente está bolando um material que deve aparecer em breve, trazendo uma ideia para debate de uma harmonização recursal, envolvendo uma sintonia entre os 3 graus de atuação. Por que isso? Porque a gente entende que se houver essa sintonia, né, a gente pode ter mais êxito na nossa atuação. A gente pode focar melhor onde dá para ir e, ao menos, tentar mudar a roupagem daquilo que não está sendo aceito. Então, é uma tentativa de maximizar a qualidade do nosso trabalho diante do volume imenso, né, que nos assola no cotidiano. Se a gente, com a massa de trabalho que a gente tem, de atuação que a gente tem, se a gente começa a bater nas teclas certas, nós, no mínimo, pautaremos o que o judiciário vai decidir. Claro, a gente não é dono da decisão deles, mas a gente vai pautar o que é importante, o que não é importante em termos de volume. Então, assim, esse tipo de atuação estratégica, ela é fundamental, ao lado da solução extrajudicial, né? Uma atuação estratégica, né, na nossa atividade recursal é fundamental para que a gente possa acertar mais, ter mais êxito e, além disso, levar as questões que de fato interessam, né, para as instâncias revisoras. Mas eu queria que tu me contasse também um pouco agora, Domingos, sobre os casos específicos que tu atuou já em Brasília, que embora tu mesmo referisse, embora foi tão pouco tempo, 2 meses, em plena pandemia, sessões virtuais, mas tu já fizesses 2 sustentações, aí uma no STJ e uma no STF. Então eu gostaria que contasse um pouco sobre esses casos e qual foi a tua percepção em relação à tua defesa, em relação ao sistema virtual. A primeira sustentação minha, e tudo isso eu fiz orientado pelo Rafael, a quem eu agradeço também aqui, né, porque é uma acolhida fantástica, um sujeito que sabe tudo aqui dos tribunais superiores. Então, apareceu um caso que tratava de júri. E o que eu tenho a destacar nesse caso, isso não é uma crítica aos ministros, até porque o relator é um ministro muito reconhecido e com todo mérito. Então, nesse caso, se tratava de um recurso especial do Ministério Público diante de um acórdão que desclassificou uma conduta em sede de procedimento de júri. Acabou que os ministros, por maioria, pronunciaram e mandaram o caso para júri. E era uma situação bem diferente, em que não havia indícios suficientes da autoria, porque ninguém presenciou o fato e a única narrativa que tinha em detrimento da ré era de um menino de 3 anos de idade. E por que eu falo que nesse caso aí veio uma questão e questões que estão tomando força de novo e parece que alterando esse referencial orientador de direito e processo penal? Porque se trouxe à baila o indúbio pro societate, né? E no Estado de Direito não existe indúbio pro societate. No Estado de Direito, a dúvida em acusação nunca poderia beneficiar a sociedade. Nessa quadra, né, com 30 anos de Constituição, 32 anos de Constituição agora, né, a gente ainda está falando de um princípio que está muito mais próximo de uma presunção de culpa do que de uma presunção de inocência, em que as autoridades lavam as mãos e se esconde atrás da competência soberana do Tribunal do Júri, que é a forma mais nua de soberania, né, a que o cidadão pode estar exposto, porque é o titular do poder exercendo o poder. Todos os freios racionais tinham que ser utilizados antes que alguém fosse levado ao Tribunal do Júri. Então, essa inclusive foi a essência da minha fala na sustentação e dos memoriais que eu encaminhei para os ministros. Porque aqui funciona assim também. Você tem, além da sustentação, você tem que fazer um trabalho de base. Então, além da sustentação, a gente distribui memoriais para que os ministros possam lê-los. E a gente conta as vitóriazinhas, né? Eu fiquei impressionado porque no dia a Laurita pediu vista depois da minha fala e todo mundo, nossa, conseguiu uma vista da Laurita. Eu falei, pô, mas foi só uma vista.
Mas assim, o nosso trabalho é tão de passarinho apagando incêndio que esses detalhes são muito comemorados, né? Porque sinal que balançou, ela não acolheu, mas balançou. E a segunda atuação, não sei se continua com a mesma. Sim, por favor, que é a questão, acho que do desacato, né? Isso, que foi a DPF do desacato. Aí a gente entra na virtualidade, né? Eu acho que a virtualidade veio para ficar, mas em determinadas circunstâncias ela não pode substituir a presença. Quando falam em plenário do júri virtual, são muitos arrepios diferentes, né? Porque você imagina, se já se condena com tanta facilidade na presença de outro ser humano, imagina quando o ser humano vira uma tela. 20 redes sociais, o ódio que se despeja nas redes só se dá porque o outro não está ali, né? É uma certa invisibilidade que se cria, né? É impressionante. Exatamente. E no caso do plenário virtual, o que eu senti foi muito isso. Eu acho que a falta da presença na tribuna deu margem a votos que me pareciam, não estou falando que são, né? Me parecia muito distante da discussão que era levada, né, a julgamento, especialmente nos memoriais, especialmente nas sustentações, muito divorciados. Então parece que é uma coisa meio pré-pronta. Então eu me preocupo muito. Eu acho que para muita coisa a virtualidade pode solucionar, e com essa entrada dela agora, em razão das circunstâncias excepcionais da pandemia, veio para ficar. Mas em outras eu acho que não dá. Pode agora. Agora não tem o que se fazer. Mas não dá, né? Para a gente ter na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, um plenário de júri virtual, uma audiência, né, de processo penal virtual, eu acho complicado. Assim. As pessoas têm que sentir o cheiro umas das outras. Né? Tu é um dos autores que assinaram o artigo no livro do Augusto Cury, em 2019, intitulado Soluções Pacíficas de Conflitos para um Brasil Moderno. Em seu artigo, a Defensoria Pública é o resgate de cidadania a partir da solução consensual de conflitos. E é destacada a relevância da Defensoria Pública na transformação da cultura do litígio. Eu acho que isso vem ao encontro das tuas primeiras falas, então não sei se tu entendes em acrescentar algo mais a partir desse artigo que tu escreveu. Primeiramente, eu quero dar um crédito, né? Eu tive esse artigo nesse livro porque a Patrícia Ketterman me contatou e falou, olha, vai ter esse livro aqui e eu queria te passar o convite, porque eu sei do seu trabalho, e ela sempre soube, ela sempre incentivou, tanto a Patrícia quanto a Marta Zanck, né? E a Elisiane, quando esteve também na associação. E vai realmente ao encontro dessa primeira parte da fala, mas você traz uma palavra aí que eu acho muito importante, que é a questão da cidadania. E isso, tanto eu como o Godoy, a gente trata muito no livro Educação de Direitos e Defensoria Pública, que é na possibilidade de a Defensoria Pública garantir cidadania para esses assistidos muitas vezes invisíveis. E cidadania, numa das suas formas, né, é o direito a ter direitos. Então, realmente, a Defensoria Pública é uma porta de acesso ao direito a ter direitos para grande parte da população. Mas, para além do direito a ter direitos, a gente sempre defendeu que tem que haver uma consciência desse direito para que ele não seja confundido com vantagens, com bem de consumo. Então, nessa mentalidade, quando a gente fala em educação de direito nesse trabalho e do potencial emancipatório da solução consensual, a gente fala justamente na possibilidade de o sujeito tomar para si aquele direito, fazer-se dono daquele direito e, com ele, lidar socialmente. Ou seja, quando o sujeito ele vai para a solução consensual, ele vai ter que ser o responsável pela decisão que ele se toma. Então ele não vai poder culpar o juiz, ele não vai poder culpar o defensor, não vai poder... Aí nós somos defensores. Não vai poder culpar o promotor de justiça, porque a decisão é dele. E na medida em que ele faz isso, ele está trazendo para si o direito, que deixa de ser aquela coisa abstrata, aquela concessão que não lhe pertence, para ser alguma coisa que não só lhe pertence, como pela qual ele tem que responder, ele tem que fazer bom uso sob pena do próprio prejuízo, sob sua própria responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que a solução consensual é uma possibilidade de trazer um a mais de cidadania mesmo, né? Que a cidadania saia da abstração e venha para a praxis também. E que o sujeito tome aquele direito não como concessão, mas como alguma coisa que faz parte da vida dele, que ele tem que atuar no mundo a partir daquilo. A gente vai ser o porta-voz, que precisa da gente para poder pôr aquilo no papel e assinar embaixo. Né? Mas o direito é dele, quem está transigindo com aquele direito é ele, as soluções serão dele. E, de regra, a solução extrajudicial consensual, quando as próprias partes constroem aquela solução para eles, elas são muito mais cumpridas do que uma imposição judicial, né? Isso também a gente verifica através desse exercício de cidadania, através de todo esse processo de construção do direito dele, da forma como ele acha que vai ser melhor desenvolvida, se tem um maior cumprimento, né? Mas, Domingos, eu quero te agradecer muito por participar aqui desse perfil com a gente. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. Só quero te agradecer, te desejar muito sucesso aí em Brasília. Tenho certeza que a Defensoria Pública vai ganhar muito com a tua presença aí nos tribunais superiores, com todo esse teu conhecimento, teu engajamento. Então, assim, ó, parabéns
por estar aí nos representando e muito obrigada por ter participado e ter compartilhado um pouco das tuas histórias aqui com a gente. Bom, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a acolhida, e repito mais uma vez, eu sou mineiro na certidão, mas já sou gaúcho de coração, assim, então eu me divido entre esses dois estados, assim, e é sempre bom, né, conversar sobre essas angústias, sobre esses projetos, falar de passado, presente, mas também olhar para o futuro, né. Então o agradecimento é todo meu. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, tá? Muito obrigado.